No coração das profecias bíblicas há uma figura que todos temem, mas poucos compreendem: o Anticristo. Um líder que, segundo as Escrituras, pode ser qualquer um, até mesmo alguém em quem você nunca pensaria. Mas, e se eu te dissesse que a ascensão dele pode estar muito mais perto do que você imagina? Desde a inquietante compra de um prédio em Manhattan até conexões misteriosas com potências globais, os segredos que se escondem por trás dessa figura podem ser mais impactantes do que você jamais acreditou. Você está pronto para descobrir a verdade por trás da história mais assustadora do fim dos tempos. Número 1. A guerra atual de Israel com Hamás. A guerra entre Israel e Hamás não é apenas um confronto político, mas um conflito carregado de história, religião e tensões geopolíticas. Hamás, um grupo militante palestino, tem sido responsável por ataques a Israel, e a resposta desse país tem sido contundente. O que pode parecer uma disputa de território é, na verdade, uma luta pela sobrevivência e pelo reconhecimento. A história do conflito remonta à criação do Estado de Israel em 1948, quando os palestinos se sentiram deslocados. Desde então, as tensões têm sido constantes e o Hamás, que surgiu na década de 80, tem desempenhado um papel central. A luta deles não é apenas por terras, mas pela economia, a própria existência de Israel. Na sua Carta Magna, o Hamás expressa claramente seu objetivo de eliminar o Estado judeu, o que aumenta a complexidade das negociações de paz. Apesar dos esforços internacionais para alcançar um acordo, o governo de Israel não conseguiu. O conflito continua vivo, alimentado por décadas de desconfiança e violência. As tensões se intensificam toda vez que o Hamás lança foguetes ou realiza atentados, e as represálias de Israel são igualmente devastadoras. Nesse contexto, a vida dos civis é a mais afetada, com milhares de vítimas ao longo dos anos. Número 2. A Carta Magna do Hamás. A Carta Magna do Hamás, um documento fundamental para entender as ações desse grupo, tem implicações políticas, religiosas e militares profundas. Esse texto, que define os princípios e objetivos do movimento, tem sido fonte de controvérsia e debate ao longo dos anos. Nele, o Hamás expressa de forma clara sua oposição à existência do Estado de Israel, e sua luta não é apenas por territórios, mas pela aniquilação do inimigo judeu. Uma das partes mais citadas do livro é a da guerra entre Israel e Israel. Uma das partes mais citadas da Carta Magna é o artigo 7, que fala de uma luta apocalíptica entre muçulmanos e judeus. Neste fragmento, descreve-se um cenário em que os muçulmanos lutam contra os judeus até o juízo final, uma visão que muitos interpretaram como um chamado à violência. Embora alguns defendam que essa frase deve ser entendida em seu contexto histórico e não de forma literal, não há dúvida de que teve um impacto significativo na maneira como o mundo percebe o Hamás. O movimento não se baseia apenas em seus ideais nacionais, mas também em uma interpretação religiosa da política. O uso de uma linguagem religiosa e apocalíptica na Carta Magna conecta a luta pela Palestina com uma visão mais ampla da religião. Amplia da história e do destino do mundo. Nesse sentido, o Hamás não busca apenas recuperar terras, mas cumprir com o que consideram uma missão divina. Número 3. A referência bíblica ao Hamás e sua relação com os dias de Noé. Na história bíblica, o termo Hamás tem uma conotação particular. No livro de Gênesis, especificamente no capítulo 6, usa-se a palavra Hamás para descrever a violência e a corrupção que tomaram conta da humanidade antes do dilúvio. Nesse contexto, Hamás significa injustiça, violência e maldade. A história de Noé, que foi escolhido por Deus para salvar a humanidade de sua própria destruição, se desenrola nesse ambiente de caos moral. Na época de Noé, a violência havia se generalizado a tal ponto que Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. A humanidade, mergulhada no pecado e na violência, havia perdido toda a capacidade de se arrepender. Esse momento foi decisivo, e a destruição que se seguiu foi um ato de justiça divina. A conexão com o Hamás nesse contexto é importante, já que a violência que predomina nas ações desse grupo ecoa
Na mais bíblica, uma violência que, segundo alguns, representa o mal que se opõe à vontade divina. O nome a mais atualmente, portanto, não é apenas um nome político ou ideológico, mas evoca um conceito de violência e destruição que tem raízes profundas nas Escrituras. Em um nível simbólico, muitos interpretam a existência de um grupo como o a mais, como uma manifestação daquela a mais que governava o mundo nos tempos de Noé. Essa interpretação estabelece um paralelismo entre a violência contemporânea e a antiga, um lembrete de como as ações humanas podem levar ao caos e à destruição. Número 4. A perseguição histórica do povo judeu. Ao longo da história, o povo judeu foi perseguido e assediado por diversas nações e povos. Essa longa história de perseguição começou desde a antiguidade, com ataques e deslocamentos forçados, e continuou até a Era Moderna. Os judeus muitas vezes foram considerados bodes expiatórios durante tempos de crise, e isso permitiu que muitos de seus opressores justificassem seus atos violentos e discriminatórios. Durante a Idade Média, os judeus foram alvo de perseguições sistemáticas, acusados de serem responsáveis por calamidades como as pragas e os distúrbios sociais. Na Europa, em particular, os judeus foram perseguidos, expulsos e submetidos a uma constante discriminação. Os pogromos, que eram ataques violentos contra comunidades judaicas, eram comuns em vários países, deixando um rastro de devastação e sofrimento. O episódio mais trágico e conhecido dessa perseguição foi o Holocausto, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse genocídio, sob o regime nazista, 6 milhões de judeus foram assassinados de maneira sistemática. Os campos de concentração e extermínio foram o cenário de uma das maiores atrocidades da história moderna. O impacto desse evento continua sendo uma ferida aberta para o povo judeu e para a humanidade em geral. Depois da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu finalmente encontrou refúgio com a criação do Estado de Israel em 1948. No entanto, a perseguição não terminou aí. Apesar de sua independência e segurança em sua própria terra, Israel continua enfrentando ameaças de vários grupos e nações hostis que negam seu direito de existir. Número 5. Jerusalém como epicentro dos eventos apocalípticos. Jerusalém, uma cidade com uma história milenar, tem um papel fundamental nas escrituras e nas visões apocalípticas de diversas tradições religiosas. Na Bíblia, especialmente nos livros de Ezequiel e Zacarias, Jerusalém é descrita como o centro dos eventos finais do mundo. Esse lugar sagrado, que é venerado tanto por judeus, muçulmanos e cristãos, se tornou um símbolo da luta entre o bem e o mal. Segundo as profecias, Jerusalém será o cenário de grandes batalhas nos últimos tempos. Dizem que todas as nações do mundo se levantarão contra ela, um conflito que é considerado parte do fim do mundo. O que está ligado à segunda vinda de Cristo, segundo o cristianismo. No livro de Zacarias, é mencionado que quando Jerusalém for atacada, Deus intervirá para protegê-la, restaurando a paz e estabelecendo seu reino eterno. O papel central de Jerusalém não é apenas um tema recorrente na tradição judeo-cristã, mas também tem uma grande importância no Islã. No Alcorão, Jerusalém é vista como o terceiro lugar mais sagrado depois de Meca e Medina. Além disso, a cidade está relacionada com a viagem noturna do profeta Maomé que ascendeu ao céu, a partir de Jerusalém. Isso reforça sua relevância no mundo muçulmano. Número 6. O ódio ao povo judeu segundo as Escrituras. Nas Escrituras, o ódio ao povo judeu se apresenta não apenas como um fenômeno histórico, mas como um conflito espiritual profundo. Segundo várias interpretações bíblicas, esse ódio tem suas raízes na relação especial que os judeus mantêm com Deus. Desde os tempos bíblicos, os judeus têm sido perseguidos devido ao seu pacto com ele, o que gerou inveja e ressentimento em outras nações. A Bíblia, em livros como o de Êxodo e os Salmos, descreve como os inimigos de Israel tentaram destruir esse povo escolhido. Esses inimigos, em muitos casos, são descritos como instrumentos do mal que buscam desafiar o plano divino.
Segundo algumas interpretações, o ódio aos judeus não é apenas uma questão política ou territorial, mas uma manifestação de forças espirituais que se opõem ao cumprimento das promessas de Deus. Ao longo da história, esse ódio se manifestou de diversas maneiras, desde ataques militares até perseguições sistemáticas, como os pogroms na Europa e o Holocausto no século XX. No entanto, apesar da violência e do sofrimento, o povo judeu sobreviveu, mantendo sua fé e sua identidade ao longo dos séculos. Essa perseverança tem sido vista como um sinal da fidelidade de Deus ao seu povo. Número 7. Amaleque e a luta contra Israel. Amaleque, uma figura bíblica que aparece no livro de Êxodo, é considerado um dos inimigos mais antigos e persistentes de Israel. Na história, Amaleque atacou os israelitas quando estavam saindo do Egito, e seu ataque foi direcionado principalmente contra os mais vulneráveis, as mulheres, as crianças e os que estavam atrasados. Esse ato cruel e impiedoso marcou o início de uma inimizade que, segundo as Escrituras, perduraria por gerações. Deus, na Bíblia, ordenou que Amaleque fosse destruído completamente. E esse mandamento se tornou um símbolo da luta entre o bem e o mal. A batalha contra Amaleque não foi apenas física, mas também espiritual, já que representava a luta contra as forças da escuridão. Nesse sentido, Amaleque é visto como um emblema dos inimigos de Deus, aqueles que tentam destruir seu povo e seu plano divino. Ao longo da história, a figura de Amaleque tem sido interpretada como um símbolo do mal persistente que se opõe à luz e à justiça. Na tradição judeu-cristã, o mandamento de Deus de aniquilar Amaleque é visto como um aviso contra aqueles que escolhem se opor aos princípios divinos. Esse relato destaca a importância da justiça divina, que não ignora as injustiças cometidas. Número 8. A batalha espiritual. A batalha espiritual é um conceito profundamente enraizado em muitas tradições religiosas, e no contexto do conflito entre Israel e o Hamas, assume uma dimensão ainda mais significativa. Não se trata apenas de um enfrentamento físico no terreno, mas de uma luta invisível que envolve princípios espirituais e morais. Em muitas interpretações, a guerra entre as forças do bem e do mal se manifesta na luta pela existência de Israel e seu direito de viver em paz. A batalha espiritual não é apenas um fenômeno religioso, mas uma luta que afeta todos os aspectos da vida humana. Nas Escrituras, essa batalha é descrita como um conflito entre as forças do bem, representadas por Deus e seus seguidores, e as forças do mal, que buscam destruir a justiça e a verdade. Esse conceito de luta entre o divino e o demoníaco não é exclusivo de uma única religião, mas está presente em várias tradições, incluindo a judeu-cristã e islâmica. Para muitos crentes, o conflito na Terra Santa não é apenas uma questão política, mas uma manifestação desse conflito espiritual mais profundo. A cidade de Jerusalém, por exemplo, é considerada um epicentro dessa batalha, já que é vista como o lugar onde se concentrarão os eventos do fim do mundo, segundo as profecias das Escrituras. A luta por Jerusalém é, portanto, muito mais do que uma disputa territorial. É um enfrentamento espiritual em que as forças da luz e as da escuridão competem pelo controle de um lugar sagrado. Número 9. As profecias de Jesus sobre o fim dos tempos. As profecias de Jesus sobre o fim dos tempos são uma das partes mais impactantes e discutidas do Novo Testamento. Em vários trechos, Jesus falou sobre sinais que precederiam sua segunda vinda e o fim do mundo como conhecemos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus descreve uma série de eventos catastróficos. Guerras, rumores de guerras, fome, terremoto e perseguições. Esses sinais, segundo o cristianismo, são os que marcarão o início do fim. Um momento de sofrimento e caos global, mas também de esperança para os fiéis. Um dos aspectos mais inquietantes dessas profecias é que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora de seu retorno, apenas o Pai Celestial. Essa incerteza levou gerações de crentes a viver em constante expectativa, buscando interpretar os eventos do mundo como sinais de que o retorno de Cristo está próximo.
As guerras e o sofrimento humano, segundo algumas interpretações, são um prelúdio do retorno do Messias, que estabelecerá seu reino de paz e justiça. Justiça. O impacto dessas profecias não afeta apenas os cristãos, mas influenciou a maneira como o mundo vê os eventos internacionais, especialmente aqueles envolvendo Israel. Muitos veem nos conflitos atuais, especialmente no Oriente Médio, um cumprimento dessas profecias. A luta por Jerusalém, em particular, é vista por alguns como um dos sinais mais claros de que os tempos finais estão se aproximando. Número 10. A incerteza sobre o momento do fim. Uma das características mais enigmáticas das profecias sobre o fim dos tempos é a total incerteza sobre o momento exato em que esses eventos ocorrerão. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus deixa claro que nem mesmo ele sabe o dia nem a hora de sua volta, apenas o Pai Celestial. Essa afirmação foi interpretada de várias maneiras, mas a essência é que os crentes não devem cair no erro de tentar prever o fim do mundo, já que só Deus tem esse conhecimento. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram calcular a data exata do fim, baseando-se nas Escrituras e nos eventos do mundo. No entanto, todas essas previsões acabaram se mostrando erradas, o que reforça a ideia de que o fim dos tempos não é algo que possa ser antecipado pelo ser humano. Essa incerteza gera uma mistura de medo e esperança, já que, embora não saibamos quando o fim acontecerá, os crentes são chamados a viver suas vidas com fé e preparação espiritual. Esse conceito de incerteza também tem implicações filosóficas e existenciais. A falta de conhecimento sobre o futuro próximo nos desafia a viver no presente, com a consciência de que o mundo como conhecemos pode mudar a qualquer momento. Essa realidade nos convida a refletir sobre nossas ações, nossos relacionamentos e nossa fé, lembrando-nos de que cada dia é uma oportunidade para estarmos mais perto de Deus. Número 11. O Renascimento Moderno de Israel. O Renascimento Moderno de Israel é um dos eventos mais surpreendentes e significativos do século XX. Após milhares de anos de dispersão e perseguição, o povo judeu conseguiu, em 1948, estabelecer o Estado de Israel, uma nação que se tornaria um refúgio para os judeus de todo o mundo. Esse renascimento, para muitos, não foi apenas uma conquista política, mas o cumprimento de uma promessa divina feita aos descendentes de Abraão. Ao longo dos séculos, os judeus foram expulsos de sua terra, perseguidos na Europa e deslocados por diversas nações. No entanto, a conexão histórica e espiritual com a terra de Israel não é tão simples. Nunca quebrou. Apesar dos desafios, o desejo de retornar à sua terra ancestral persistiu na memória coletiva do povo judeu. Esse retorno, ao longo dos séculos 19 e 20, foi possível graças a movimentos como o sionismo, que buscavam restabelecer um lar para os judeus em sua terra histórica. A criação de Israel não foi um processo fácil nem livre de conflitos. Desde a sua declaração de independência, o Estado de Israel enfrentou a oposição de vários países árabes que não aceitavam sua existência. Ao longo das décadas, Israel esteve em guerra com seus vizinhos e teve que se defender contra ataques constantes, mas também conseguiu estabelecer relações com vários países, o que demonstra sua resiliência e determinação. Número 12. Oração pela paz em Jerusalém. Jerusalém, uma cidade sagrada para 3 religiões monoteístas, tem sido durante séculos o centro de conflito e esperança. A paz em Jerusalém não é apenas um objetivo político, mas também uma meta espiritual. Ao longo da história, tanto judeus, muçulmanos quanto cristãos têm orado pela paz nesta cidade, reconhecendo sua importância não apenas como um lugar físico, mas como um símbolo da paz universal. O Salmo 122, que nos convida a rezar pela paz de Jerusalém, tem sido um cântico de esperança para os fiéis ao longo dos séculos. Orem pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, diz o texto, ressaltando a importância da cidade não apenas para aqueles que vivem lá, mas para toda a humanidade. Para os judeus, orar pela paz de Jerusalém é um ato de fé e um reconhecimento da centralidade dessa cidade na história do seu povo. A paz em Jerusalém também é vista como um desejo universal.
Em um mundo marcado pelo conflito, sofrimento e divisão, Jerusalém representa a aspiração a um futuro em que as nações vivam em harmonia. Esse desejo não é apenas um ideal, mas uma necessidade urgente para aqueles que buscam pôr fim às hostilidades e construir um mundo melhor. A paz em Jerusalém é vista por muitos como o primeiro passo rumo à paz global. Um testemunho de que, apesar das dificuldades, o ser humano pode encontrar um caminho para a reconciliação. Número 13. O Salmo 27 e a oração pela proteção. O Salmo 27 é uma das passagens mais ponderosas e reconfortantes da Bíblia, especialmente em tempos de adversidade. Nesse salmo, o salmista expressa sua total confiança em Deus, apesar das ameaças e dificuldades que enfrenta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O salmo começa deixando claro que a proteção divina é o que sustenta o crente em tempos de prova. Este salmo é frequentemente citado em momentos de crise, tanto pessoais quanto coletivas. Para o povo de Israel, tem sido um hino de esperança, especialmente nos momentos mais sombrios de sua história. Em épocas de perseguição ou conflito, orar com o Salmo 27 é um ato de fé, um lembrete de que, embora o inimigo seja poderoso e as circunstâncias sejam incertas, Deus continua sendo a fortaleza e o refúgio do seu povo. O Salmo também fala da importância da busca pela presença de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, e essa buscarei, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, expressa o salmista. Aqui, a busca constante por Deus, através da oração e da meditação, é vista como uma fonte de força e direção. Em tempos de conflito, essa prática se torna uma forma de encontrar paz no meio da tempestade. Número 14. O Salmo 83 e a defesa de Israel. O Salmo 83 é um clamor de súplica e súplica em tempos de crise. Neste salmo, o autor pede a Deus que intervenha e proteja Israel das ameaças externas que buscam destruir seu povo. É um chamado à ação divina, convocando aqueles que buscam a destruição de Israel a serem derrotados. O salmo menciona várias nações que, segundo o texto, conspiraram contra Israel. Essas nações, que no contexto antigo representavam as potências inimigas de Israel, são descritas como grupos que buscam aniquilar o povo escolhido. O salmista clama a Deus para que se levante e defenda seu povo, restaurando a paz e derrotando os inimigos. O interessante do Salmo 83 é que não é apenas um pedido de proteção, mas também um lembrete de que, apesar das dificuldades e dos inimigos, Deus está com seu povo. O Salmo ressalta a importância de confiar na intervenção divina, pois só através de seu poder é que se pode alcançar a verdadeira vitória. A batalha mencionada no Salmo é tanto física quanto espiritual, e o salmista tem plena confiança de que, com a ajuda de Deus, os inimigos serão derrotados. Número 15. O Salmo 121 e a proteção constante de Deus. O Salmo 121 é um dos salmos mais conhecidos e queridos, especialmente em tempos de incerteza. Neste hino de confiança, o salmista declara que sua ajuda vem de Deus, o Criador do céu e da terra. Levanto meus olhos para os montes. De onde virá minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor, que fez os céus e a terra, começa este salmo, deixando claro que a proteção divina é o fundamento sobre o qual se pode descansar em momentos difíceis. A promessa central do Salmo 121 é que Deus não dorme nem descansa em sua vigilância sobre seu povo. O Senhor é o seu guardião. O Senhor é a sua sombra à sua direita. O sol não te fatigará de dia, nem a lua de noite, diz o Salmo. Essa imagem de um guardião constante que nunca se cansa de proteger é especialmente reconfortante em tempos de perigo. Para os crentes, é um lembrete de que Deus está sempre presente, cuidando do seu bem-estar independentemente das circunstâncias. De circunstâncias externas. Este salmo também fala da proteção completa e total que Deus oferece. Não só protege no presente, mas também no futuro, cobrindo todos os aspectos da vida. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma se lê. O que significa que, além das ameaças físicas, a proteção divina abrange também o bem-estar espiritual. Número 16.
A história de Moisés e a libertação de Israel. A história de Moisés é uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia, marcando um marco na história do povo de Israel. Moisés, escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, se torna um líder espiritual e político fundamental. Sua história começa com o relato de seu nascimento e a intervenção divina que o salvou do genocídio ordenado pelo faraó. Desde o momento em que Moisés foi chamado por Deus na sarça ardente, sua missão foi clara: libertar seu povo e guiá-los para a terra prometida. O conflito com o faraó é um dos momentos mais dramáticos da história de Moisés. Apesar das constantes negativas do faraó, Moisés, guiado pela mão de Deus, desafia a autoridade egípcia. As 10 pragas enviadas por Deus são uma série de catástrofes que afetam o Egito, mas que no final levam à libertação do povo israelita. Essa série de eventos é vista como uma manifestação do poder divino, que não só demonstra a autoridade de Deus, mas também sua fidelidade para com seu povo. A travessia pelo deserto é outro capítulo fundamental na história de Moisés. Embora a libertação tenha sido um ato de salvação, a entrada na terra prometida não foi imediata. Número 17. A proteção divina contra os inimigos de Israel. A proteção divina é um tema recorrente nas Escrituras, especialmente quando se fala da defesa de Israel. Desde seus origens, o povo de Israel enfrentou ameaças tanto externas quanto internas, mas ao longo de sua história, foi testemunha de como Deus intervém para defender seu povo. No Antigo Testamento, fala-se de como Deus livrou Israel das mãos dos egípcios, dos filisteus e de outros povos inimigos. Cada vitória, segundo as Escrituras, era vista como uma manifestação do poder de Deus que não deixava seu povo ser destruído. Os relatos das batalhas de Israel estão repletos de intervenções divinas. No livro de Josué, por exemplo, quando os israelitas conquistaram Canaã, foi Deus quem lhes deu a vitória sobre os inimigos, mostrando que a força de Israel não vinha de seu exército, mas da proteção e da orientação divina. Em momentos como a Batalha de Jericó, onde as muralhas caíram após serem cercadas pelos israelitas durante 7 dias, a intervenção de Deus foi direta e clara. A proteção divina não se limita apenas às batalhas físicas. Ao longo da história, Israel foi atacado e ameaçado em diversas ocasiões, mas os relatos bíblicos ressaltam que mesmo em meio à perseguição, Deus tem protegido seu povo. Essa proteção é vista como uma garantia de que, embora os inimigos possam parecer poderosos, sempre haverá uma mão protetora guiando Israel em direção ao seu destino. Número 18. A intervenção divina na guerra. Ao longo da história de Israel, a intervenção divina em tempos de guerra tem sido um tema recorrente nas Escrituras. A ideia de que Deus está diretamente envolvido nos eventos bélicos, protegendo seu povo e guiando suas vitórias, é uma crença profundamente enraizada na tradição judeu-cristã. Em vários trechos bíblicos, Deus aparece como defensor da guerra, defensor de Israel, intervindo em momentos cruciais para garantir sua sobrevivência. Um dos exemplos mais conhecidos da intervenção divina na guerra é a história da Batalha de Jericó. Segundo o relato do livro de Josué, as muralhas da cidade caem no mar. Caíram depois que os israelitas marcharam ao redor delas durante 7 dias, seguindo as instruções de Deus. Esse milagre se apresenta como uma clara demonstração de como a presença divina pode alterar o curso de uma guerra, mostrando que a força de Israel não se baseia em seu próprio poder militar, mas na proteção de Deus. Outro exemplo significativo é a história de Gideão, que, apesar de ter um exército numericamente inferior, foi guiado por Deus para derrotar os midianitas. Nesse caso, Deus reduziu as forças de Gideão a apenas 300 homens, demonstrando que a vitória não dependia do tamanho do exército, mas da intervenção divina. Esse ato de poder sobre os inimigos de Israel reforça a ideia de que Deus tem controle sobre os eventos da história.